jeito que se elevou, hoje em alguns clubes do Brasil, o pobre já não pode mais. A torcida do Flamengo reclamou o ano passado que era muito caro o ingresso e não ia na ilha. O estádio passa a ser do rico. A ilha é um ótimo exemplo. Um estádio pequenininho, ingressos altíssimos. Você está indo, Tinha 7, 8 você está indo não ao encontro do que disse o senhor Mani. Não, estou indo de encontro. Não, senhor, você está indo ao encontro. Quando você não, elitiza, senhor. você tira o pobre. Você não está botando um público novo, você está tirando o antigo. Mas sobre o argumento que ele deu, que você não respondeu. Qual o argumento que ele deu? Antigamente era barato e o público não É o que eu ia. estou falando. Mas era aberto a quem tem dinheiro também. Não era? Sim, a outra parte... Eu não acho que as médias de público do passado sejam tão baixas quanto o senhor está dizendo. Não, que a gente tem... Não, senhor Mani. Não. Público normal, sem levar as finais em conta. Eu trouxe um número O que a gente já tem- foi, inclusive, já foi objeto de discussão em outros programas. O número que, aliás, o PVC nos trouxe. O que a gente tem Ele que hoje, trouxe. o que Só a gente isso. tem hoje, quando você fala de estádios lotados, nós estamos usando como exemplo só Corinthians e Palmeiras. Só. E é muito pouco para o futebol do Brasil inteiro. O Cruzeiro Tá, lota. não, deixa eu perguntar para ele agora. O Atlético lota. Tá. Por que O Grêmio só, lota. O Atlético lota o estádio de Espera um pouquinho, Grêmio espera um lota. pouquinho. Por O que Grêmio só não lota. Palmeiras? Por que só Palmeiras e Corinthians enchem estádio? Por que só Palmeiras e Corinthians enchem estádio? O Palmeiras porque está com um time E o muito Cruzeiro forte também. e poderoso nos últimos 3 anos, 4 anos. Dois maiores e o públicos Corinthians foram do também. Cruzeiro, hein? E o Corinthians também. O Palmeiras tinha um nós time mais forte e rendas. poderoso na década de 90 e tinha 14 mil pessoas de média. Eu não sei dessas médias, Sumani. Mas eu te O falei, uma estádio média, era pior. Mas é Tá uma bom. média, Tá bom. que o PVC nos O trouxe. Você está estádio... duvidando da informação não, eu de não um tô companheiro duvidando de nada, nosso? não é isso, não é isso, Tá. não estou duvidando de nada. Eu só estou dizendo que... Escuta, a minha resposta é, e daí? o Cruzeiro tem um plano... Ah, bom, mas se você for discutir... Cruzeiro tem um plano E daí? sócio Aí torcedor. acabou a Você não tem discussão. argumento, você fala não e daí você não e tem contesta argumento, os você fala- argumentos. Ah, então acabou. Desdenha. Então vamos continuar falando aqui do Flamengo. Eu vou te fazer outra pergunta. Por que você acha que a média do Palmeiras nos últimos 3 anos é de 30 mil pessoas por jogo? Porque teve esse programa do sócio-torcedor. Porque não tinha. E por que não tinha? Não tinha porque não tinha um estádio. Não, tinha um Os outros estádio. times têm. Naquelas condições. São Paulo tem estádio né? pra fazer isso? O estádio do São Paulo não Dá, parece tem. bom bastante. Tem condições, pra isso. claro que tem. O Palmeiras O hoje. Grêmio tem condição de fazer isso? E não vai tem. ninguém. Mas não tem. Não tem, o Não quê? tem esse programa que igual do Palmeiras. Ah, não gente, tem. que isso? Vocês estão achando que Não o Palmeiras tem. é exemplo de Não, o programa que o sócio, do sócio-torcedor, O do Inter Palmeiras e do Grêmio... E do, O Inter do tem um brilhante plano Mas sócio. não é igual, não tem a fidelidade, etc e tal. Porque não disputa os mesmos campeonatos, O que eu quero dizer pra você é o seguinte, há times do Brasil que não fazem isso, que tá do jeito que você e o Mano gostam, que fique, e que não vai ninguém no campo. Não, tem Não vai 2 ninguém no times no campo. Brasil hoje. A média de Os público... dois times do que campeonato- fazem isso, que vocês condenam tanto, são os dois times que têm a maior média de público no futebol Não, brasileiro. tá cheio de time que elevou ingresso, preço de ingresso e não tá levando gente no estádio. Eu estou tomando como Não, exemplo mas não os são. dois times que vocês criticam o tempo inteiro. Corinthians Palmeiras e e Corinthians. Palmeiras. São as duas maiores médias de público do futebol brasileiro nos Primeiro, últimos 3 anos. Corinthians, por quê? Porque sempre teve média de público muito alta e porque tá ganhando tudo. Surpreso com o senhor. Você sempre agora. Tá acuado agora, tá colocado no corner, você não tem palavras, Você não consegue responder uma pra ele. Consigo responder um monte. E como é que vocês explicam Eu tô a querendo galera que estava dizer- assistindo o treino? Parabéns, é brilhante. explica Como o é que que vocês aconteceu? O cara explicam? meteora, O Palmeiras a torcida votar do duas Palmeiras, vezes, o Corinthians votar. acontece Parabéns. que em função do que aconteceu, com a majoração do preço do ingresso, o torcedor... Os únicos que estão dando certo são Palmeiras e Corinthians. Esse torcedor... O resto do porque Brasil os outros não. Porque os outros são falsos. Cruzeiro também. besteira, Cruzeiro Sumani. também. Os outros Cruzeiro são também dá falsos. certo. Os outros não fazem. O Cruzeiro também dá Por não certo. fazer, eles estão com os estádios O vazios. Cruzeiro tá dando certo. É isso que eu tô falando. O Cruzeiro Porque ele tá dando redução no porque ingresso. tá barato. É. O Grêmio não enche estádio toda hora. Não enche sua beija. Vê quanto foi. Aliás, vê Teve jogo quanto da foi o Libertadores público. que não tinha Vê um quanto bom foi o público, público não. do Cruzeiro contra o Grêmio. O Grêmio não tem um público do programa Cruzeiro- sócio-torcedor igual Parem com o isso. Palmeiras e o Corinthians. Não Sócio-torcedor tem. não é a solução para todos os problemas de um clube, senhor Mano. Não é. Deveria ser. Está Deveria sendo ser. para o Palmeiras e para o Corinthians Corinthians. enchia Olha como você é incoerente. Você acabou de... olha como você é incoerente. Você acabou de falar, ô, Sormani, só Palmeiras e Corinthians enche. Sim. Aí agora você virou Mas assim. não é por causa do sócio-torcedor que enche. Ah, não é? Não. Ah, bom. O Corinthians Você acha que não enche é? por Então quê? tudo bem. Por que o Corinthians enche estádio? Aliás, quanto tempo o Corinthians enche estádio? Há muito tempo. A vida inteira, desde 1900. Tinha, sério, Não, tinha- não. A média pega de público 2000. do Corinthians, a média de público do Corinthians nunca foi uma média de 40 mil Porque pessoas. não tinha estádio. Só. Nunca jogava no Pacaembu e no Porque Morumbi. não tinha- O Morumbi era maior. Espera um pouquinho. O Corinthians, quando não fazia os clássicos no Morumbi, ele jogava contra os times pequenos no Pacaembu.
que naquela época cabia mais gente do que acaba hoje. Eu vi Corinthians e Marília com 70 mil no Pacaembu. Exceção. Os caras tinham até na Marquinhos esse jogo. 1-0, Corinthians contra o Birubiru. Do jeito que você está falando, senhor, parece que a única solução para o futebol brasileiro, para os times levarem público ao estádio, é fazer um plano de sócio-torcedor. Eu acho isso. Com finalidade. Caro não, senhor. Pera, Existem clubes que começam barato. Agora. Parece que a única solução é fazer um plano de sócio-torcedor, elevar o preço dos ingressos e instituir a fidelidade. Os únicos clubes em que isso está acontecendo hoje são Corinthians e Palmeiras. E eu explico por quê. Eu acho, pelo menos. Corinthians é um clube muito popular, sempre foi, sempre encheu o estádio. Hoje tem seu estádio e há anos, há pelo menos 10 anos, ganha campeonato 2, 3 vezes por ano. É fácil de encher estádio. O Palmeiras, hoje é o clube mais... 10 anos atrás, estava jogando na Série B. Então, e aí enchendo estádio. Sem sócio-torcedor, sem nada. Da Série B, né? Sem sócio-torcedor, sem nada. O Cruzeiro está conseguindo botar gente no estádio quando o ingresso é barato. O ingresso ficou caro na primeira rodada do Brasileiro, vê quantas pessoas tinha no Mineirão. Porque vê perdeu, porque deram os créditos que os torcedores tinham no sócio-torcedor. Você tem que explicar. Você tem que explicar que você não quer saber. Aí, você não sabe. Os torcedores acumularam créditos, eles descontaram, puseram o ingresso mais barato com esses créditos. Não, baratearam. Não tinha ninguém no estádio contra o Cruzeiro e... Porque não teve a adoção dos créditos para esse jogo. Gente do céu, vocês estão falando a mesma coisa que eu. Não. O ingresso está caro. O ingresso é caro, foram 19 mil pessoas no estádio. O estádio para 60, 70. E o Corinthians e Palmeiras tem ingresso caro? Corinthians e Palmeiras são exceções. Ah, por que são exceções? Por que não se copia isso? Não, você não explicou. Como é que você vai copiar o modelo do Palmeiras? Fazendo o que o Palmeiras faz. Como? Arrumando a Crefisa? Arrumando o presidente? Não, é sócio-torcedor. É o time. Mas se você tem dinheiro que vem do seu plano sócio-torcedor, você tem dinheiro para comprar jogador. Para montar o Se time. você compra jogador, seu time fica forte. O Brasil sempre desperdiçou. O Palmeiras está com o time forte, mas o do sócio-torcedor. Também. Vocês acreditam nesse ponto do Claro. A ponto de o Palmeiras está peitando a televisão. Ponto da carochinha. Você sabe por que o Palmeiras peita a televisão? Porque o Palmeiras tem uma arrecadação do sócio-torcedor que ele não tinha. Tá bom, tá bom. Que ele não tinha. Tira a Crefisa e o Paulo Nobre do Palmeiras. Ah, isso ajuda também. Tira. Não, isso ajuda não. ajuda Isso é o também. Palmeiras. Não é. Senhor. Ah, tá bom. Não, Não é. Engano seu. Engano seu. O Palmeiras, ele é